Nós temos agora uma palestra com um tema muito importante, gente. Quem aqui não ficou estressado com essa pandemia e chegou a perder alguns cabelos ou ficar com alguns cabelos brancos? Então, como enfrentar o estresse em tempos de pandemia? Vai lá, aproveita agora e já compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palestra. Faz esse convite. Vamos lá, quem vai estar apresentando são duas mimadas queridas, duas psicólogas, a Daiane Oliveira, e a Daiane está falando lá do Rio Grande do Sul, tchê, pra gente. E a nossa outra colega é a Patrícia Gonzalez. Patrícia está falando com a gente direto de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eita, trembão! É chimarrão com pão de queijo. Olha que delícia! Meu Deus do céu! Só pode sair coisa boa daí desse povo também. Que bela combinação, hein? Poxa, delícia! Não é? Vamos lá, meninas, é com vocês. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, quem está acompanhando o evento. Meu nome é Daiane, então, como a Aline já me apresentou, sou psicóloga e quero convidar todos vocês a pensar, né, primeiramente, o que são situações estressoras. Um exemplo disso, todas as situações que vimos nas palestras até agora. É um excelente exemplo. Por quê? Porque situações estressoras são todas aquelas que geram um conflito interno por diversos eventos. Então, acontece uma situação, essa situação algumas vezes me desorganiza, me bagunça, e isso acaba resultando em um nível de estresse. Por quê? Porque às vezes, talvez eu não tenha recurso emocional. E aquela determinada situação que está acontecendo, muitas vezes me mobiliza. Eu não sei muito bem como resolver, eu não sei muito bem o que fazer quando aquela situação aparece. E isso faz com que, às vezes, eu fique com raiva, que eu fique triste. E esses custos emocionais, essa desorganização emocional, ela resulta em um nível de estresse. E a gente percebe que algumas situações, principalmente quando elas são de difícil manejo, elas geram esse desconforto e esse estresse, ele se eleva. Por quê? O que são situações de difícil manejo? Por exemplo, o meu filho não tem mais a escola. A escola se tornou a minha casa. E a minha casa se tornou o meu escritório. E a minha casa se tornou meu escritório, a escola do meu filho e a minha casa. Então, como que eu lido com tudo isso? Né? Ontem, quem estava assistindo, eu trouxe o exemplo da internet. Né? Como que eu dou conta da internet que está falhando e da reunião que eu tenho? Como que eu dou conta da reunião que eu tenho e da aula síncrona do meu filho se estamos só nós dois em casa? Então, essas situações em que talvez eu não saiba momentaneamente o que fazer, elas acabam nos afetando e nos desorganizam, nos tiram da nossa zona de conforto ou da nossa rotina. E aqui a gente tem um exemplo do que, às vezes, quando nós estamos estressados, nós sentimos vontade de fazer. Né? Então, quem nunca, quando o computador trancou, ficou, ai meu Deus, esse negócio não está funcionando, e agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar fora, não quero mais esse computador. E, às vezes, isso tudo é o resultado do estresse. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma situação. E agora, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. E caso vocês se sintam confortáveis, podem colocar aqui no chat, mas caso também não se sintam, pensem aí, né? Nessa escala Mona Lisa, né? Como é que vocês estão se sentindo agora nesse período de distanciamento social? Porque muitas vezes em um único dia a gente transita em todas essas condições, né? Então a gente tem que organizar, tem um monte de coisa, tá cansado, né? Então pensem aí, em uma escala de 1 a 9, tendo os exemplos aqui, como vocês estão se sentindo, né? Quem quiser, comenta aí no chat. Bom, e como que o Covid afetou e fez com que o estresse fosse aumentado?
né? Por que que a gente pode pensar nessa situação? Porque o Covid, né, todo o cenário da pandemia foi um cenário que é, lá naqueles exemplos, de difícil manejo. Eu não tenho controle sobre o vírus. E, principalmente, eu não tenho mais controle sobre a minha própria rotina. Então, antes eu conseguia levantar, ir para o trabalho, deixar meu filho na escola, eu tinha uma organização, eu tinha uma rotina, e isso, abruptamente, da noite para o dia, eu me deparo tendo que fazer toda a minha vida dentro de casa, e muitas vezes tem pessoas que não puderam parar, não tiveram essa possibilidade de trabalhar de casa, mas os filhos não tiveram mais aula. Então, tudo isso foi uma necessidade de alterar a rotina, alterar aquilo que era familiar. E o que isso acabou resultando? O Bob Esponja, quem estava ontem, também já conhece essa imagem aqui, que ela é muito representativa. É limpar a casa, é dar conta do filho, é o filho chamando, é uma reunião, né? E como alguns de vocês talvez estejam participando do evento e tenham criança pequena, o filho está ali, mãe, eu preciso ir no banheiro, mãe, eu tô com fome, pai, eu quero brincar. E isso tudo dentro da nossa rotina. E isso desorganiza. Quando nós nos sentimos desorganizados, nós nos sentimos mais estressados, principalmente quando a gente não sabe muito bem o que fazer. Mas a gente também tem um outro fator, que é a frustração e o tédio. Bom, eu já assisti todas as séries da Netflix, da Amazon Prime, de todos os streamings, né, existentes. Eu não sei mais o que fazer. Eu já joguei todos os jogos de videogame, já li todos os livros da minha casa. Então começa a vir uma sensação de frustração. Eu não posso mais encontrar minha família. Eu não posso mais ir passear como eu passeava antes. Eu não posso mais fazer as coisas que eu gostava. Eu preciso ter uma série de cuidados. Eu tenho que estar constantemente preocupado com algo que eu nem sequer vejo, que é o vírus. Então, isso foi aumentando a frustração e, respectivamente, o tédio, né? De, às vezes, a gente chegar na situação aqui como o cachorrinho Lúcio, né? Muito bem, dele revirando os olhos, né? Esse tédio, eu não sei mais o que fazer, não tenho mais. Inclusive, a Janete trouxe um exemplo disso antes. Nós temos também o acúmulo de tarefas. Então, eu me tornei a pessoa responsável por fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho as coisas da casa, porque talvez alguns de vocês tivessem um suporte, tivessem uma babá, tivessem alguém que auxiliava no dia a dia, ou até escolinha, escola, tudo isso fazia com que reduzisse as tarefas. Mas hoje eu preciso ajudar nos temas de casa, eu preciso ajudar a sincronizar, eu preciso organizar as coisas da casa, eu preciso organizar as coisas do trabalho. Bom, só de falar tudo isso, vocês já percebem que gera quase um tô cansado, né? Esse acúmulo de tarefas, assim como o Panda ilustra muito bem, é o retrato do estresse. Acúmulo de tarefas ou excesso de tarefas faz com que nós tenhamos reações, às vezes, muito semelhantes ao do Panda. Será que na pandemia vocês já sentiram vontade de fazer isso? Pensem aí. E a gente tem o medo, a insegurança. Então, eu tenho medo desse vírus que eu não vejo. Eu tenho medo de abraçar. Eu tenho medo de estar perto. Eu sinto essa insegurança, é como se o medo estivesse constantemente abraçado em nós. A gente não consegue se livrar dele. E isso vem muito forte com essa sensação de insegurança. Eu não estou seguro em lugar nenhum. Eu posso ser contaminado no mercado que eu fui fazer minhas compras. Quem não pôde ficar em isolamento social, em distanciamento, trabalhar em casa, teve todo o medo e a insegurança de ter que sair de casa, de ter que pegar ônibus, de se expor. E isso tudo, gente, é assustador para todos nós. Isso que a Isli falou é muito importante. Todos nós vivemos esse medo e essa insegurança coletiva. Então, quem durante a pandemia não se sentiu com vontade de fazer isso, né? Esse é o Sheldon de uma série que é
bem conhecida, e que quando ele fica muito nervoso, ele faz esse processo de soprar numa sacolinha. Então, isso tudo faz com que aumente o estresse. A preocupação com a saúde. Quem aqui, nesse encontro, não se pegou pensando quando teve uma tosse, espirrou, ficou atacado da rinite? Será que eu tô com Covid? Será que essa dor de garganta é realmente uma dor de garganta? Então, essa constante preocupação, esse constante estado de alerta, isso estressa o nosso corpo, isso estressa o nosso organismo. Então, é aquela sensação de ficar tenso o tempo todo. E a pandemia ativou muito isso em todos nós. As perdas e os lutos, né? Então, a Marisa falou muito sobre isso. Quanto tem sido difícil esse momento? E perdas geram estresse. As alterações econômicas. Então, quantos de vocês aqui não se viram numa situação de talvez ter o salário reduzido, ter a carga horária reduzida, ou ter perdido o emprego, ou ter que ter se adaptado a uma nova realidade de uma forma instantânea, né? Que não havia sido pensado anteriormente. Isso tudo faz com que exista uma preocupação. Como é que eu vou colocar comida na mesa? Como é que eu vou comprar? Como é que eu vou pagar as contas no final do mês? E isso tudo vai, o estresse está ali, o estresse está cada vez mais sendo aumentado. E como identificar esses sinais de estresse? Então, aqui eu trago alguns sintomas e alguns sinais, né, que vocês podem perceber. Então, aqui sinais físicos. Então, aqui vocês podem acompanhar, né? Aquela dor de estômago que eu estou sentindo. Será que ela é só uma dor de estômago ou será que o meu corpo está me dando um alerta? Né? Então, observem esses sinais físicos que vocês apresentam. E se vocês se identificam com alguns desses sinais que estão aqui. Mas a gente também tem os sinais emocionais, que são aquelas emoções excessivas e persistentes que às vezes nos dão vontade de, ai, eu não aguento mais, eu estou cansada, eu estou exausto. Ou aquela sensação de desânimo. Então, muitas vezes, desde o início da pandemia, nós passamos por esse estágio de formas diferentes, mas passamos por ele. Sinais comportamentais, então, as discussões, a perda de paciência. Então, aquele momento que parece que se cair a tampa no chão, eu vou sentir vontade de matar quem derrubou essa tampa no chão. Mas quem é que derrubou esse negócio? Então, assim, às vezes aquela reação que é um pouco desproporcional para a situação que está sendo vivenciada, se tem aquela explosão. E isso faz com que altere o comportamento, na pandemia, tem vários estudos que apontam distância de remédio, álcool, cigarro, são sinais comportamentais. E agora, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês se sentiram durante a pandemia? E como é que isso vai funcionar? Eu vou passar aqui no chat para vocês esse link, e vocês vão que eu apresentei anteriormente, ou coisas que vocês queiram sinalizar. E a gente vai vendo essa nuvem de palavras se formar enquanto vocês vão preenchendo. Então, agora eu vou interromper um pouquinho o meu compartilhamento para disponibilizar aqui o link para vocês. E a gente vai acompanhar e vai entender um pouquinho como que todos vocês estão se sentindo, tá? Então, já está ali no chat. Muito obrigada, gurias. Eu vou compartilhar, então, a nuvem de palavras, tá? Que é para gente... Vocês vão visualizar essa tela aqui, ó, que vocês vão preencher com 3 palavras, tá? Eu só preciso... Aqui. E aqui a gente vai ver enquanto a nuvem vai se formando. Então, assim, não tem identificação, então vocês podem se sentir muito tranquilos, tá? Não vai aparecer o nome de ninguém. E quando vocês forem preenchendo, vai aparecendo as palavras que vocês forem colocando aqui na minha tela. Então, peço a gentileza que vocês vão responder. Segue. Não está aparecendo as palavras que estão sendo preenchidas. Vamos ver o que aconteceu.
De 2 segundos, vamos descobrir o que aconteceu. Agora sim, agora vocês vão ver as palavras. Olha que efeito legal, né? E essa nuvem de palavras, ela tem uma coisa muito legal, que a gente vai percebendo que nós não estamos sozinhos. Essa é a verdade, que a gente compartilha muitas dessas sensações. Essas palavras que vão ficando maior, elas são as que estão aparecendo com mais frequência. Então, o que a nuvem faz? Ela amplia as que estão sendo bastante escritas e vai diminuindo as que foram menos frequentes. Olha como o cansaço está forte aqui, né? O estresse, a sobrecarga, insegurança, tristeza. Isso vai nos dando uma dimensão que todos nós estamos compartilhando isso, né? E que importante esse evento para que a gente também possa perceber que, primeiro, nós não estamos sozinhos, e segundo, né, que é possível fazer diferente, é possível perceber tudo isso e buscar caminhos diferentes. Então, agora eu vou voltar à apresentação. Eu agradeço muito as pessoas que foram preenchendo a nuvem de palavras. Espero que isso também tenha sido bacana para vocês, quem não conhecia, quem já conheceu, né, de poder rever. Então, aqui, o que eu posso fazer, né? Porque, falamos sobre estresse, agora a gente precisa entender o que eu faço com isso. Autopercepção. Que negócio é esse de autopercepção? É se perceber. É eu perceber, como vocês colocaram lá na nuvem de palavras. Eu tô triste, eu tô cansada, eu tô estressada, eu tô aborrecida. Isso é autopercepção. E, bom, aqui a gente tem algo importante, né? Onde eu busco as minhas informações? Muitas vezes, hoje, a gente está vivendo uma era de muita fake news, onde as informações, elas nem sempre são verídicas. E aqui eu trouxe alguns exemplos de fake news para vocês entenderem, né? Que isso também influencia no estresse. Eu vejo uma notícia que me assusta. Opa! Então, aqui eu trago a sugestão que vocês busquem informação em fontes confiáveis. Então, na Organização Mundial da Saúde, em sites de universidade, busquem as informações em locais que vocês sabem a procedência. Por que universidade? Porque são produzidos muitos estudos, né? Então, costuma ser uma fonte mais confiável. O que eu posso fazer? Perceber qual é o gatilho. Sabe aquela tampa que caiu no chão? Ela é o resultado. O que veio antes dela? Veio antes que eu estava lá na reunião, a internet travou, aquilo me deixou muito estressada, e caiu a tampa. Esse foi o resultado. Então, perceber o que está sendo o gatilho, o que está sendo esse botão que é apertado. Tenha momentos de lazer, esteja do lado de quem ama. Então, essa menininha, ela ilustra muito bem o que é momento de lazer. É o que vocês quiserem, é o que vocês gostarem. Eu gosto de dançar, coloca uma música alta e dança em casa. Façam pelo menos uma vez no dia algo que vocês realmente queiram, que vocês realmente gostem, porque isso ajuda a reduzir o estresse. Acreditar que é possível mudar a situação. Então, se eu acredito, já é um primeiro passo, né? Então, sempre acreditem que é possível. Muitas das coisas da vida, elas são transitórias, tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Então, acreditem que é possível, né? Acolher as suas emoções sem julgamento. Então, eu entendo que muitas vezes a gente tem vontade de fazer o quê com as nossas emoções? O que o Coringa está fazendo aqui, explodir. Não quero nem ver, não quero nem saber. Mas que quanto mais a gente julga, mais nós estamos nos machucando nesse processo. Estou sentindo tristeza? Tudo bem, faz parte, né? Então, lembrar dos momentos em que vocês se superaram. Eu me superei quando eu fui lá e apresentei um trabalho que eu tinha muita dificuldade. Lembra desse momento, é possível. Isso vai trazer um sentimento também de esperança para vocês. Permitir se desenvolver novas estratégias. Então, bom,
né? O gato aqui, ele traz um exemplo muito cômico, né? Ele estava tentando ganhar o jogo, ele não conseguiu, ele foi lá e voou no outro gato. Claro, essa não é a melhor solução, tá, pessoal? Não estou sugerindo que vocês façam isso, mas de vocês realmente criarem novas estratégias, pensar o que eu posso fazer de diferente. E buscar ajuda especializada, não estou dando conta, né? E aqui o burro do Shrek, ele diz isso em um dos filmes. Eu aposto que quando tudo terminar eu vou precisar de terapia. Olha só o meu olho piscando. Então, assim, não estou dando conta, tá difícil, sozinho eu percebo que eu não consigo. Busquem ajuda. Não é feio, não é errado, vocês não são pessoas fracas ao pedir ajuda, todos nós precisamos. Então, é um autocuidado que vocês podem ter com vocês mesmos. Só vocês vão saber qual é o limite de vocês. Vamos fazer um momento de pausa? E aí eu quero convidar a mimada Patrícia para nos ajudar nesse momento. Oi, pessoal. Bom dia. Eu quero convidar então vocês agora para fazer um exercício que vai fortalecer as nossas redes neurais positivas, ok? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é pegarem o papel e o lápis ou a caneta que a gente pediu no e-mail que vocês tivessem por aí, que trouxessem para o evento. Daiane, pode passar uma lâmina, por favor? Obrigada. Então, com o papel na mão, eu vou pedir para vocês desenharem esse círculo, ó, um círculo menor e um círculo maior. Um círculo menor dentro de um círculo maior. E vou pedir para, assim que vocês fizerem esse desenho, deixarem o papel aí do lado de vocês, ok? Outra coisa importante que vamos precisar para o nosso exercício é utilizar o abraço de borboleta. Já fizemos isso ontem, fizemos hoje, então olha só, é entrelaçar os polegares, trazer para o peito, e nós vamos utilizar sempre movimentos lentos e suaves. Ou podemos também fazer o abraço maior, que como a Esli sugeriu, estamos todos precisando de abraços, ok? Mas o movimento será esse, lento e suave, tá? Mais para frente a gente vai fazer os movimentos. Então agora, primeira coisa, peço que vocês coloquem os pés de vocês no chão, os dois pés bem apoiados no chão, e que tragam, que pensem aí, durante o nosso encontro, né, nós já falamos aqui do luto, agora a Daiane falou muito sobre as situações estressantes da pandemia, né? Então, isso pode ter ativado em vocês alguma memória de momentos vividos assim durante esse período, não é verdade? Então, vou pedir para vocês trazerem algo que incomoda neste momento, que vocês pensaram durante a nossa fala, inclusive, certo? E aí vou pedir, quem ficar confortável em fechar os olhos, podem fechar os olhos, quem não, pode fazer esse exercício com os olhos abertos. Quero que vocês pensem nesse incômodo, nisso que, essa lembrança que ativou e que não é tão legal, de algo, é uma lembrança ruim, né, de um dia ruim. Vou pedir que vocês tragam para a memória de vocês, para a imaginação, e que vocês vão aí imaginando que isso vai se transformando numa forma. Vocês podem dar cor para essa lembrança. Essa lembrança, ela pode ter uma textura. É como se vocês pegassem essa história e fossem modelando numa forma, uma escultura, como um brinquedo de massinha.
Então, observem como ela é, que cor ela tem. Vejam se tem até algum som nessa lembrança, certo? E quando ela estiver aí, já bem modelada, eu peço que vocês imaginem que ao lado de vocês está surgindo uma caixa. E vocês vão colocando essa escultura dentro dessa caixa agora. Vou deixar aqui alguns segundos para vocês fazerem esse movimento. E quando estiver tudo lá dentro, vocês vão então fechar essa caixa. Vou deixar mais alguns segundos para vocês tentarem fazer esse exercício de imaginação. Tudo bem? Podemos seguir? Então, agora sim, eu vou pedir para vocês pegarem esse papel com esses 2 círculos. Ou também vocês podem fazer isso na imaginação de vocês, para quem não tiver com a folha em mãos, certo? E agora o exercício será de que vocês busquem uma experiência muito positiva que vocês tiveram ao longo da vida de vocês. Vamos buscar uma delas, para nos conectarmos com ela. Algo que te trouxe segurança, alegria, uma sensação de concretizar algo importante. E que isso se traduziu, que essa experiência tenha se traduzido em algo muito positivo para você. Mais alguns segundos para que você possa encontrá-la aí. Pronto? Agora então, quero que você imagine que bem na sua frente está você mesmo. E que você vai contar mentalmente para você essa história. E eu vou te dar alguns segundos para isso também. Conte essa história, se possível com riqueza de detalhes, para você mesma. Você mesmo. Vai respirando. Pronto? Então, a primeira coisa que eu quero que você veja é qual é o pensamento positivo sobre si mesmo que essa experiência que você acabou de contar para você traz. Seria um pensamento assim: eu sou forte, eu posso me superar, eu sou feliz, sou amado. Busque um pensamento que faça sentido para você sobre essa história. E eu quero que você escreva ele bem grande no meio da sua folha, no meio do círculo, dentro do círculo pequeno. Pronto?
Seguimos? E agora, nós vamos utilizar a estimulação, o abraço de borboleta ou o abraço grande. Entre em contato com essas palavras e vá fazendo movimentos lentos e suaves, enquanto você respira profundamente. E preste atenção na emoção que surge ao pensar nessa história e trazer esse pensamento positivo. Muito bem. Paramos agora, respiramos. E eu vou pedir para você escrever entre um círculo e o outro as emoções que você sentiu, as sensações. Perceba no seu corpo onde essa emoção positiva se manifesta. Entre em contato com isso. E mais uma vez, nós vamos fazer o abraço grande ou o abraço de borboleta em movimentos lentos e suaves. E agora você vai trazer essa lembrança, essa história que você contou para si mesmo e entrar em contato com a emoção que ela traz para você, ou as emoções, e também com as sensações que ela manifesta no seu corpo, em movimentos lentos e suaves. Vá pensando também nessa frase positiva a seu respeito. Muito bem. Agora vamos fazer uma respiração bem profunda. E é uma respiração que vai da barriga para o peito. Solte o ar. Isso. E mais uma vez, respire novamente. Solte o ar. E por uma última vez, entre em contato com como você se sente agora. Com essa emoção positiva que pode ser alegria, pode ser esperança, pode ser um sentimento de amor por si mesmo. Entre em contato com a manifestação disso no seu corpo. E quando estiver ok para você, você pode voltar para cá. Eu não consigo ver todo mundo. Daiane, você me dá um feedback se as pessoas já estão ok? Tá todo mundo por aqui? Tá todo mundo bem? Isso, obrigada. Então, essa foi a vivência que eu e Daiane quisemos trazer para vocês, para que vocês pudessem sair desse momento
com um nível de estresse mais rebaixado e, mais que isso, com um sentimento de felicidade, de alegria e de conexão consigo. Eu agradeço muito a participação de vocês e o fato de vocês estarem aqui conosco hoje. Muito obrigada. E aqui, pessoal, eu trago para vocês, então, quem quiser mais materiais e materiais, assim, de idosos, crianças, estresse, vocês podem estar encontrando, né, dentro desse site, que é uma parceria de vários pesquisadores do Brasil, de instituições de ensino, para trazer conhecimento científico para a população. Então, são cartilhas bem didáticas, tá? Não é uma linguagem difícil, nem muito técnica. Aqui tem as referências que foram utilizadas no trabalho, e fica aqui o nosso muito obrigada, e esperamos que vocês tenham aproveitado esse momento também de pausa.